Bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Sou Rafael Carneiro, planejador financeiro, faço o meu trabalho buscando entender formas como a gente pode lidar melhor com o dinheiro, formas como a gente pode ter uma melhor relação e assim com essa melhor relação com o dinheiro, né? Ter uma melhor experiência, ter uma melhor vivência, encontrar aquele estilo de vida que a gente deseja ter. Esse é o meu podcast, toda semana, toda quinta-feira, vai ao ar nas principais plataformas de áudio. Além do podcast, tenho também a newsletter, que vai ao ar toda segunda-feira, é publicada toda segunda-feira. Quem quiser interesse em acompanhar, tem um nome também de Falando de Dinheiro. Quem tiver interesse em ver a newsletter, acompanhar a newsletter, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. O podcast, inclusive falei vídeo, né? Porque ele também é publicado no meu canal no YouTube. Além das plataformas de áudio, eu publico ele também no meu canal do YouTube, somente a gravação dele. E aí vou fazendo alguns cortes ao longo da semana. Quem quiser encontrar, youtube.com/Rafael Carneiro. Encontra lá todo o conteúdo e alguns outros conteúdos também. Durante a semana, toda quinta-feira, ao 12:30, eu faço a grana do almoço, um bate-papo, uma resenha rapidinha sobre dinheiro. A gente fala alguns temas específicos, mas vamos para o tema desta semana. Eu tinha comentado, eu estava em viagem na semana passada, inclusive muito obrigado a todo mundo que viu o último podcast, que acompanhou, que ouviu, que assistiu. Foi com Presley Vasconcelos, mestre em economia. Quem não viu ainda pode ver, está muito bom. As pessoas, um retorno muito bom, as pessoas gostando bastante do podcast. Eu estava em viagem antes de gravar com Presley, estava em Gramado com a família. Eu comentei, né, da questão das viagens, como é fácil se descontrolar quando a gente fala das viagens de férias, viagem de família, como é fácil perder a mão. E por isso, eu disse que ia fazer um conteúdo específico sobre as viagens e pronto. Chegou o momento desse conteúdo específico sobre as viagens. É hoje, aqui nesse podcast. Vamos falar sobre viagens. Vamos lá. Mas vamos falar em etapas. Vamos falar de vez. E assim, não é tem que fazer isso. Vocês sabem que não é assim, não é dessa forma que eu faço trabalho, sempre avaliando ponto a ponto, questões específicas. Mas eu acho que dá para fazer um ponto geral de como se comportar, como se planejar, como se organizar para as viagens, para impedir que a volta seja uma dor de cabeça, a volta venha com muitos problemas. Então, esse é o ponto de hoje. Vamos lá então, vamos falar sobre as viagens, dividindo. Vamos falar algumas partes, né? O primeiro ponto é a preparação para a viagem. Como fazer essa preparação? O ideal, para quem puder, quem tiver condições financeiras, psicológicas, em termos de trabalho, é começar a se preparar, começar a pagar antes. Se possível, um ano antes. Começar a se planejar. Se não tem ainda definição para onde vai, que é comum não ter essa definição com tanta antecedência assim, começar a fazer uma reserva. Começar a organizar uma reserva, um valor mensal. E aí, seja você CLT, seja você autônomo, tendo essa condição, começar a organizar mensalmente, separar um valor mensalmente, para permitir que a viagem aconteça, se não com sua totalidade, aconteça com boa parte dela já paga, com boa parte dela já resolvida, e se possível, se o orçamento permitir, com um valor para que seja utilizado nessa viagem. Por que eu falo isso? E aí, não é todo mundo, eu entendo completamente a realidade, que não é todo mundo tem a condição, tem a possibilidade de fazer isso, entendo completamente. Mas por que eu falo isso? É muito mais tranquilo, muito mais satisfatório que você volte da viagem sem carregar uma dívida dela. A lembrança que você vai ter da viagem vai ser muito melhor. É muito melhor você voltar e já pensar para frente do que você voltar com aquelas 10 prestações no cartão de crédito da viagem que já foi e passar 10 meses ocupando o seu orçamento com aquela parcela. E aí impedindo você de fazer outras coisas. Por isso a gente inverter a lógica. Primeiro se organizar
para depois curtir. Claro, mais uma vez falando, quem tem essa condição, né? Mas chegar nesse ponto é um grau de satisfação porque a viagem se torna diferente. Nem sempre vai ser possível. Por exemplo, essa viagem que eu fiz agora em família, não pagamos toda ainda, todas as parcelas. Mas a gente começou a se organizar em março ou abril desse ano. A gente viajou em novembro. Então, as pessoas optaram por dividir, parcelar. Seria como se estivesse juntando de abril até agora, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 8 meses juntando a viagem, 8 parcelas. É uma forma. Quando eu falo juntando, não necessariamente é separando na conta. Você pode organizar e ir pagando e parcelando essa viagem. Não tem problema. A ideia é que você não volte carregando da viagem mais despesas, ou que se carregue por um curto período, 2, 3 meses no máximo, que não invada 5, 6 meses a mais pagando, porque isso, além de atrapalhar o seu orçamento durante esse período, impede que você já planeje a próxima viagem, né? Já te dá esse déficit no orçamento e fica mais difícil ainda planejar a próxima viagem. E aí vamos falar do momento da viagem. Para quem é CLT, que tem férias, quando recebe aquele salário das férias, vem aquela alegria, né? Aquele salário gordo, aquela conta enche, uma maravilha, opa! Só que tem que lembrar que tem uma parte que é adiantamento. E quando você volta das férias, você não recebe o seu salário completo. Aí, claro, vão ter os casos, vendeu 20 dias, vendeu 10 dias, vendeu, não vendeu, como é que é. Mas, no geral, você não vai ter aquele seu salário corretinho. O certo a se fazer, receber esse adiantamento, separa esse adiantamento, deixa ele longe da conta, para que você entenda que aquele ali não é um valor para ser gasto no meio das férias. É um valor que você vai usar no mês seguinte, quando o seu salário vier menor, você vai usar aquele complemento, aquele adiantamento, para que você tenha um mês seguinte tranquilo. Já vi muita gente se complicando por causa disso. Usa as férias, quando volta, fala, ih, meu Deus do céu, meu contra-cheque veio horrível, e agora o que é isso? Aí vai no RH, procura saber, vê que tá certo, e aí fica com dor de cabeça, acaba tendo que pegar empréstimo, consignado, e aí se embola. Então, primeira coisa é separar esse valor sem problema algum. Para quem é autônomo, e aí fica um recado para quem é autônomo, tire férias. Se organize para que você tire férias, porque é importante. Uma semana, 15 dias, durante um ano, 3 semanas durante o ano, se organize para que você tire férias. Você vai fazendo juntando aqueles valores para pagar a viagem. E é importante também de você se preparar para esse período que você vai ficar sem receber. Por exemplo, se é um psicólogo, um dentista, personal trainer, o que for, você oferece um serviço, você vai ficar determinado período sem receber, uma semana, 15 dias, tipo suas férias. Se organize para esse momento. Pode ser feito. Essa organização pode ser feita juntando os valores, fazendo a reserva também ao longo do tempo, né? Vai juntando ao longo dos meses, separa, ao invés de juntar somente para pagar as férias, vai juntando também para que você tenha a possibilidade, um pouco a mais, 100 reais a mais, 200 reais a mais, para que você tenha essa possibilidade de ter essa tranquilidade, que você vai tirar férias e não vai faltar dinheiro. Ou pode ser ampliando o atendimento em determinados momentos. Se sua agenda comporta 3 pessoas no dia, 4 pessoas no dia, bota uma a mais durante 2 meses, para que para que faça essa reserva, para que você consiga suprir aquele período que você vai ficar sem atender. Se você vende um produto, tentar encaixar essa lógica também, de alguma forma, para que você possa tirar férias e que não seja surpreendido ou surpreendida com aquele período sem receber. Isso é muito importante. Eu falei sobre o CLT, né, antecipação do salário, separar esse valor. Falei sobre o autônomo, de como se controlar também. Agora eu vou falar do período das férias. Lembrando, a gente já falou lá no começo de se organizar para tirar férias, juntando esse valor mensalmente. Falei do momento de sair de férias, CLT e autônomo. Agora eu vou falar do período das férias.
o que acontece muitas vezes. Você viaja, por exemplo, né? A gente foi para Gramado, e aí você quer fazer tudo, quer curtir tudo com criança, quer jantar, comer bem, quer tá de férias, não vai se preocupar com o dinheiro. Não é bem assim não, gente. Tem que ter o controle. O ideal é que você não precise contar centavos, mas tem que ter o controle também, porque senão você sai fazendo tudo, sai gastando tudo, sem se preocupar, comendo aqui, comendo ali, aí volta da viagem, quer curtir ainda mais, vai na praia, vai para outro hotel, vai para cinema, teatro. Quando você vê, no final do mês, o bicho pegou. Então, é bom ter esse controle. Como eu fiz com a Amanda, por exemplo. Antes da viagem, a gente se conversou e definimos um valor que poderia ser gasto lá em Gramado, um valor total. Eu vou colocar R$ 1.000 aqui para ficar fácil de cálculo. Definimos que vai ser gasto R$ 1.000 em 5 dias. Gente, é somente por questões de cálculos. E aí, são 5 dias, R$ 1.000, você tem R$ 200 por dia para gastar. Você já sabe quanto você tem diariamente para gastar. Eu criei um grupo com ela, com a Amanda, só para isso. E nesse grupo eu tinha gastando e ia jogando as contas lá. Ia gastando e jogando, gastando e jogando. Ao final de todos os dias, eu fazia o somatório e falava, ó, dos 200, hoje a gente gastou 150. Então, temos 50 de crédito para amanhã. No dia seguinte, gastamos 120. Então, temos 80 de crédito para o terceiro dia. 50 com 80 tem 130. Então, no terceiro dia, ao invés de gastar 200, eu podia gastar 330. Aí no terceiro dia gastamos 310. Tem R$ 20 para outro dia de crédito. Ao invés de 200, pode ser 220. No quarto dia gastamos 250. Ou seja, temos 300 a menos. No quinto dia tem possível gastar R$ 170. E aí você vai tomando suas decisões de acordo com esses valores. Hora nenhuma, por exemplo, a gente ficou contando migalhas, ou assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente foi fazendo o que tinha que fazer. Foi fazendo e somando, foi fazendo e somando. Teve um dia, obviamente, teve um restaurante, que era uma pizzaria temática e tal, que era um preço de R$ 240 o rodízio. O rodízio mais a demonstração. A gente fez, não faz sentido, não dá. Não vamos fazer isso. Teve uma outra atração que a gente fez, não, melhor não fazer, a gente prefere gastar com outra coisa. E foi fazer outra coisa. Por exemplo, tinha uma fotografia de antiga, né, de década, se vestia, meus pais fizeram com minha irmã e tal. Ele falou, não, a gente saiu de lá. O Pedro gosta muito de carro, é apaixonado por carros. A gente entrou no Museu do Carro e aí o dinheiro que poderia ser gasto, seria gasto na fotografia, usou para Pedro dar uma volta com os carros, passear. Pronto. Você vai optando, fazendo escolhas para que tudo se encaixe dentro daquele valor. Tudo se encaixe dentro do orçamento. Como no seu dia a dia. Você tem 200 por dia. Se num dia você gasta 150, no outro, obviamente, você tem 200, você tem R$ 50 a mais para gastar. Se num dia você gasta 300, no seguinte você tem R$ 100 a menos para gastar. Foi uma forma que a gente encontrou de curtir a viagem. A gente curtiu magnificamente bem a viagem. Fizemos tudo o que queríamos fazer. A única coisa que a gente queria ir para a pizzaria, mas realmente não dá. Não tem noção, tem que ter noção das coisas, né? Não fomos, não tem problema algum. Comemos outra pizza, pagamos muito menos, tranquilamente. E voltamos felizes. E ainda, vou falar, eu fiz o somatório, a gente gastou 91% do que estava estipulado. A gente voltou com crédito, digamos assim. Voltou com a sobra dentro da viagem. Fizemos tudo, compramos lembrança, compramos presentes e voltamos com sobra. Não, pai, algumas coisas. Por exemplo, eu comprei um casaco, uma jaqueta. Eu não tinha uma jaqueta. Eu comprei por quê? Eu preciso para o meu dia a dia. Estava frio lá. Eu não incluí no custo da viagem, porque essa foi uma aquisição de longo prazo que realmente eu precisava, que eu compraria aqui em Salvador. Compramos, Pedro, então um negócio de neve lá, molhou o sapato, não tinha, o sapato ficou todo encharcado e tal. A gente comprou um sapato para Pedro. Mas comprou um sapato, realmente só tinha 2. Tem mais um sapato. Tá algo que compraria aqui em Salvador. Isso aí não entrou porque seria uma compra, uma aquisição que seria feita aqui em qualquer momento, independente das férias.
Isso aí não entra. Agora, lembrança, presentes que a gente comprou para outras pessoas, comida, transporte, gasolina, alimentação, todo o resto entrou na conta da viagem. Todo o resto entrou nesse custo do dia a dia da viagem. Então é uma forma de você também manter o custo dentro da realidade do que você pode fazer durante a viagem. Beleza, pessoal? Falamos preparação da viagem, falamos do momento das férias de quem é CLT, falamos de como autônomo se organizar para essas férias e falamos também do período da viagem para que você não tenha surpresas negativas na hora de voltar. Se conseguir juntar tudo isso e ano a ano organizando essas férias, pode ter certeza que vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais confortável para você ter essa organização. Esse é o recado que eu queria passar hoje. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Se quiser sugestão de tema, falar comigo, lembrando, minhas redes sociais, Rafa B. Carneiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode falar comigo por lá à vontade, que eu respondo sempre que posso, de maneira tranquila, direta. Eu gosto dessa conversa 2 a 2, nada de responder, geral, todo mundo fazer aquilo, não. Cada pessoa tem a realidade, eu gosto desse contato, gosto dessa interação. Quem quiser falar, manda áudio, pode mandar áudio sem problema nenhum. Fiquem à vontade. Muito obrigado, um abraço e até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro.